Para começar, vou convidar o Rápido para fazer a apresentação do versículo do Corão. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. Todos nós, como muçulmanos, devemos saber que o primeiro versículo do Alcorão que foi revelado foi Iqra, que significa ler. Só este versículo demonstra a importância de eventos deste tipo que impulsionem o hábito de leitura destes muçulmanos. É um dos hábitos que promove o desenvolvimento pessoal. A gente pode ir à escola, pode ir às universidades, mas sem nos comprometermos com uma leitura séria, nunca poderemos ter um desenvolvimento que nos leva até um outro patamar. A Comunidade Islâmica de Moçambique é uma organização
está comprometida com a educação, com a promoção do conhecimento islâmico, e não só, secular também. Portanto, o lançamento deste livro vai trazer uma mais-valia neste mesmo sentido, de termos mais uma obra literária na disponibilidade dos muçulmanos e da disponibilidade de não só muçulmanos e todas as comunidades. Para mais detalhes sobre o livro, vou convidar agora o Sr. Faruque Sadiq para fazer uma apresentação mais elaborada do livro. Misericordioso, distinto e respeitado Maulana Engenheiro Abdul Rashid Ismail, presidente da Comunidade Islâmica de Moçambique, CIMO, estimados colegas do painel, distintos convidados, prezados irmãos e irmãs na fé islâmica. Começo esta minha intervenção por agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por me conceder esta valiosa oportunidade de responder ao convite que me foi formulado para apresentar a obra Islam para a Mente Moderna, baseada em palestras proferidas por Sua Eminência Dr. Maulana Muhammad Fazil Rahman Ansari, que Allah tenha misericórdia dele. Trata-se de um livro que é oferecido aos leitores moçambicanos e não só, na sua versão em língua portuguesa, pela CIMO Editora, através da coleção Ansari. Quando o Maulana Abdul Rashid me convidou a preparar-me para apresentar o livro nesta cerimônia de lançamento, na altura em que falamos, o evento ainda nem sequer tinha data marcada, pensei em como, na minha tamanha pequenez, poderia assumir uma responsabilidade assim tão pesada e delicada quanto essa. Mas ele sossegou-me e disse-me que não teria de inventar nada. Bastava resumir em algumas frases o que já tinha lido do livro. Fiz-lo pela primeira vez quando dei o meu contributo na revisão linguística dos textos e apresentá-las, essas poucas palavras, a esta plateia. Aqui estou, então, para o fazer, desculpando-me desde já por quaisquer falhas e omissões e pedindo a vossa indulgência pelo tempo que vos vou ocupar, apresentando este livro, ou tentando fazê-lo. Devo começar por dizer que partilho inteiramente das diferentes e sábias opiniões sobre a obra, expressas por várias individualidades e que estão transcritas nas primeiras páginas do livro e resumidas na contracapa desta edição. Cito duas dessas opiniões. Uma, a do professor Yusuf da Costa, de Cape Town, na África do Sul, que diz estar certo que este trabalho vai contribuir significativamente para uma melhor compreensão dos ensinamentos do Islã. E outra, do Sheikh Seraj Hendricks, igualmente de Cape Town, para quem esta compilação de palestras
permanecerá como uma leitura altamente recomendada na casa de qualquer muçulmano preocupado com seu din nos tempos contemporâneos. Ora, as palestras do Dr. Maulana Muhammad Ansar, que Allah tenha misericórdia dele, proferidas nas suas viagens à África do Sul entre os longínquos anos de 1970 e 1972, compiladas neste livro a que se atribuiu o título de Islã para a Mente Moderna, agora publicado em língua portuguesa pela Comunidade Islâmica de Moçambique, CIMO, apresentam-se tão atuais quanto pertinentes para o nosso conhecimento em torno do Din Islã. Com efeito, e já passa um pouco mais de meio século, o Maulana Ansar, que Allah tenha misericórdia dele, visitou a África do Sul em diferentes ocasiões para conduzir preleções sobre diversos tópicos em mesquitas, universidades e outras assembleias. Nas suas autênticas aulas de sapiência, explanou sobre vários assuntos e abordou problemas não só ligados ao nosso din, como também ao mundo em que vivemos. Na sua perspectiva, esse mundo em que vivemos precisa muito do homem que vive com a alma a partir de dentro, o qual só consegue alcançar esse desiderato se levar uma vida moral limpa por dentro. Portanto, por dentro de nós. Nesse quesito moral, ele abordou pormenorizadamente nas palestras, por exemplo, o papel e a natureza da mulher no Islã, enfatizando a necessidade de se dar à mulher o seu lugar de direito na sociedade. Um papel basicamente equiparado ao do homem, bem como, num outro tema, coroar o trabalho com dignidade, em alusão à necessidade de se criarem boas relações de trabalho e proclamar o princípio de que o valor está na produtividade do trabalho. Mais de 50 anos depois, permita-me dizê-lo, infelizmente, muitos desses princípios ainda não estão enraizados nas nossas vidas. Por isso, nessas palestras que proferiu durante as suas viagens pelo mundo, as da África do Sul são apenas uma amostra, o Maulana Ansar esforçou-se incansavelmente por concentrar-se em assuntos ligados à unidade no seio dos muçulmanos e, através das suas preleções, tentou inspirar, sobretudo a juventude muçulmana, a retornar ao Corão e a defender o Sunnah do nosso profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Conforme refere o Dr. Yassin Muhammad, da Universidade do Western Cape, na introdução à primeira edição do livro em língua inglesa, as palestras proferidas, particularmente na África do Sul, e compiladas nesta obra, causaram uma impressão indelével no seio dos muçulmanos locais, e não só, bem como no meio acadêmico, mormente pelo facto de o Maulana Muhammad Fazil ur-Rahman Ansar, que Allah tenha misericórdia dele, que foi um erudito, um estudioso de diferentes áreas, incluindo científicas, ter conseguido combinar as ciências islâmicas tradicionais com o conhecimento moderno e articular a visão islâmica do mundo para a nova geração de muçulmanos modernos e educados. Seguiu-se, então, a transcrição, compilação e edição dessas preleções. Cada uma das palestras, oralmente proferidas para
audiências específicas e que integra cada capítulo do livro, pode ser lida de forma independente, apesar de os temas estarem interligados e corresponderem à visão integrada do pensamento do autor como um todo. É assim que as palestras foram organizadas neste livro, de acordo com 3 secções principais. A primeira está relacionada com os princípios básicos do Islã, como a filosofia do Shahada. A segunda trata principalmente de questões de natureza intelectual, como mensagem aos jovens muçulmanos. E a terceira contempla as dimensões espirituais do Islã, como o Mi'raj. No total, o livro contém 27 capítulos, dedicados, cada um deles, a um tema específico, como são os casos de o conhecimento e o eu, o que é o Islã, o princípio da unidade, o Tawhid, a filosofia do Shahada, Muhammad, o profeta de Allah, as dimensões interiores do Sunnah, a oração devocional, o Salat, o Surah Al-Fatiha, o Mi'raj, o desafio do século XX, muçulmanos ocidentalizados, a visão alcorânica da desunião, mensagem aos jovens muçulmanos, Islã versus comunismo, mulheres no Islã, a busca espiritual no Islã, Maulud al-Nabi, materialismo, um desafio para as religiões no mundo, Jesus morto ou vivo, entre outros temas. Vou dedicar-me nesta apresentação apenas a alguns desses tópicos, que serão poucos, tão somente como uma forma de realçar a abordagem feita pelo Maulana Ansar aos diferentes conteúdos. Em relação ao próprio Maulana, será feita uma apresentação específica da sua vida e obra. Portanto, vou falar mais da própria obra. Com efeito, o livro começa justamente pelo capítulo sobre o conhecimento e o eu, sobre o qual, de alguma forma, o mestre de cerimônias abordou um pouco quando falou do primeiro versículo do Alcorão que foi revelado. Nesse capítulo, o Maulana apresenta uma constatação que, malgrado, se mantém atual, volvidos mais de 50 anos após as suas intervenções. A de que, geralmente, os muçulmanos não prestam atenção e o apoio necessários para a educação dos seus filhos. Que o ensino superior, em geral, é considerado um vício e não uma virtude entre os membros das nossas comunidades. Um pouco por todo o mundo, não é só um problema aqui de Moçambique. Isso acontece justamente em contramão com a busca pelo conhecimento como um dever islâmico. O resultado, diz o Maulana, é que em quase toda a parte do mundo os muçulmanos são mais atrasados na educação. Como vocês devem saber das relações próximas que têm, há muitos irmãos, muitos crentes da nossa religião que, quando tem um filho na sexta, na sétima classe, já sabe minimamente fazer aritmética, é retirado da escola para cuidar dos negócios e deixa de fazer aquilo que o próprio Islã recomenda, que é a busca permanente do conhecimento. Nesse capítulo, o Maulana Ansar defende que a missão do Islã é a conquista do ser humano em 3 níveis, a saber, a conquista do eu, a conquista do ambiente e a conquista da natureza. Trata-se, como ele diz, de conquistas tanto no nível espiritual quanto no físico.
Conquistas essas que passam por uma permanente busca de conhecimento nas mais diferentes áreas. A ideia que temos é que, por exemplo, hoje em dia, um álimo é alguém que se dedica a estudar as cadeiras do Din, como o fiqh, o tafsir, o hadith. Mas nem sempre foi assim. Quão errados estamos, diz o palestrante. A história reza que a humanidade já teve imãos que foram gigantes intelectuais em vários ramos de conhecimento e, no entanto, eram indivíduos sábios e piedosos. Há imãos que foram verdadeiros gênios em matemática, cujos tratados estão depositados nas mais importantes bibliotecas do mundo. Na grande biblioteca de Paris vamos encontrar sábios muçulmanos com livros depositados sobre ciências em diferentes áreas, a medicina, as matemáticas e outras. Na verdade, ao longo da história, verifica-se que os muçulmanos cumpriram as tarefas de estabelecer as fundações da ciência moderna. Hoje, porque os maus ensinamentos que nos são transmitidos consideram a educação científica como sendo não islâmica, e nós temos exemplos bem piores que os nossos em diferentes países do mundo, o que está a acontecer é que o mundo do Islã colapsou, de tal modo que os muçulmanos tornaram-se escravos dos seus principais inimigos. Vem referido no livro que essa situação não mudará até que possamos organizar a educação de acordo com o verdadeiro conceito islâmico e produzir muçulmanos que sejam, ao mesmo tempo, tementes a Deus, moralmente íntegros, espiritualmente elevados e intelectualmente esclarecidos. Portanto, este é um princípio que o palestrante considera que é importante que seja adotado por cada um de nós. Eu posso apenas contar aqui um exemplo desta necessidade de busca de conhecimento. Em tempos recentes fui convidado por vamos considerar amigo, um eminente sheik que ia visitar um colégio em que estavam a ser formados hafizes. E, aceitei o convite, fui com ele. Durante a visita, a dada altura, ele perguntou ao diretor do colégio se nas aulas se incluía a disciplina do estudo da Bíblia. Acho que sabem o que é a Bíblia, não é? O livro sagrado para o cristianismo. O diretor, quando viu essa pergunta, deu um salto de susto, apanhado praticamente de surpresa. Quer dizer, ele não imaginava, e logo disse, não, aqui é uma escola islâmica. Então, o sheik que eu acompanhava na visita, disse, ali está o problema. Como é que nós estaremos em condições de conhecer os outros para os mobilizar a se juntarem a nós, se nós não os conhecemos pelos princípios sagrados que regem a sua religião? E ele acrescentou que sabia, o meu irmão, que nas mais importantes escolas do sacerdócio católico se ensina profundamente o Corão, incluindo, em alguns casos, até a língua árabe. Os padres católicos aprendem a falar o árabe para poderem estar em melhores condições de enfrentar os muçulmanos e convencê-los a mudar para o lado deles. Portanto, é apenas para mostrar a importância do conhecimento geral que o Maulana Ansar traz aqui para este livro. No capítulo 2, com o título O que é o Islã, o autor debruça-se sobre um ponto basilar da nossa existência e afirma que o inimigo está a tirar o melhor patrimônio e a própria flor da nossa nação está a ser sequestrada, em alusão à juventude muçulmana que, de um modo cada vez mais evidente, está a deixar as fileiras do Islã em total frustração. Isso
em praticamente todos os países do mundo. Muitos muçulmanos, diz ele, são considerados muçulmanos praticantes, mas tendem a venerar o Islã como um culto e não como um modo de vida abrangente que é. Não consideramos o valor moral da vida, porque divorciamos a religião da moralidade, afirma o Maulana. O resultado é que a nossa ligação ao Islã passou a ser feita tão somente através das 5 orações ao dia que fazemos ritualisticamente, do jejum de Ramadã, das peregrinações à Meca, deixando de ser observada nos mais íntimos e ínfimos detalhes das nossas vidas, tais como na forma como falamos, na forma como nos relacionamos com os outros seres humanos e em diferentes outros momentos. No capítulo 3, dedicado ao Tawhid, o princípio da unidade, a leitura do livro leva-nos a perceber que o princípio mais importante que nos foi dado no Islã é justamente o do Tawhid, ou seja, da unidade. Isto significa que Allah subhanahu wa ta'ala é uno e, por causa disto, toda a humanidade é uma família. Nestes termos, como uma que nós somos, ou seja, uma comunidade que compartilha o mesmo ideal, assumiu-se o princípio da indivisibilidade, não podendo este uma ser dividido em função da raça, das línguas que falamos ou com base nos vários grupos de origens geográficas, tipo os do Oriente e do Ocidente, os do Norte e os do Sul. O Maulana Ansari refere neste livro e disserta com profundidade sobre a evidente divisão que está a ocorrer entre os muçulmanos, consubstanciada em 2 razões essenciais, nomeadamente políticas e teológicas, querelando a humanidade, como se vem assistindo hoje em dia, por coisas mesquinhas, tal como acontecia com os povos árabes antes da chegada do Islã, portanto, há mais de 1,5 milhar de anos. Pois, nessa época, eles não tinham a ideia de Deus único e verdadeiro, nem noção do conceito de unidade como temos hoje. Contudo, a maior conquista do Islã foi unir essas tribos guerreiras numa irmandade, que, infelizmente, parece estar novamente a perder o seu rumo. Com efeito, sobre a situação em que nos encontramos, o palestrante afirma com toda a tristeza e dor que a comunidade muçulmana foi castigada severamente por Allah subhanahu wa ta'ala porque, grosso modo, violamos a lei divina. O que está a acontecer, conforme ele defende, é que nós, muçulmanos, temos vindo a nos contrapor e a nos comportar como autênticos hipócritas, pois proclamamos uma coisa e agimos de outra forma, embora saibamos o que é a verdade, embora, igualmente, saibamos que a maneira pela qual estamos a agir não é a forma que nos foi prescrita pelo Islã. Neste capítulo, o estudioso Maulana Ansari embrenha-se numa análise profunda da situação dos muçulmanos pelo mundo, recorrendo a factos históricos que evidenciam que, ao longo dos últimos séculos, até aos dias de hoje, temos vindo a perder espaço enquanto comunidade, como resultado da nossa própria desunião, o que leva a que, apesar de quase 2.000 milhões de muçulmanos que somos hoje nos diferentes países do globo, representando cerca de 1/4 da população mundial, de acordo com
as estatísticas mais recentes da ONU, em cada 4 pessoas que há no mundo, uma, pelo menos, é muçulmana. E, segundo o próprio Maulana refere no livro, efetivamente, não valemos 7 centavos no mundo. Somos 1/4 da população, mas ele diz que não valemos, usa um termo irônico, 7 centavos no mundo. Logo, o problema da desunião que nos aflige não deve permanecer por qualquer que seja o motivo. É o maior insulto aos muçulmanos. No capítulo 4, sobre a filosofia do Shahada, o preletor refere que a filosofia e sabedoria consagrada no Kalima al-Shahada é vasta e profunda, bifurcando nos diferentes ramos da vida humana. A mesma aplica-se de modo a produzir uma diretriz unificada no campo do pensamento, assim como no campo da ação. Ele enfatiza que uma pessoa não é muçulmana simplesmente por seguir um certo conjunto de rituais ou por proclamar formalmente a sua crença em certas verdades. É preciso muito mais. No capítulo 5, com o título Muhammad, o profeta de Allah, baseado na implicação da segunda parte do Kalima al-Shahada, ou seja, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o autor salienta tratar-se de uma parte mais complicada que a primeira, ou seja, a primeira que é La ilaha illallah. Com efeito, ele disserta sobre inúmeros tipos de confusão e interpretações conflituantes dessa segunda parte do Kalima, especialmente nesta era do materialismo em que vivemos. Uma era em que até há pessoas que querem medir o conhecimento do sagrado profeta, que a paz esteja com ele. Um autêntico insulto ao seu intelecto e à razão humana, como diz o autor. No capítulo 7, sobre o Salat, oração devocional, faz-se uma introspeção em torno dos 5 pilares do Islã e, de forma particular, a respeito do Salat, realçando-se que, muitas vezes, a oração é vista como um mero exercício para cumprir, de tal modo que, como é referido no livro, muitas vezes pronunciamos as palavras que compõem a oração, mas as nossas mentes estão naquele momento num outro lugar e não concentradas em Allah subhanahu wa ta'ala como deveriam estar. E como aqui é referido, a fé não é fé a menos que seja proclamada pela língua e considerada como verdade pelo coração. Aqui, cada um de nós sabe que muitas vezes nós vamos fazer o salat e não estamos lá. Não? O salat está provavelmente na língua, mas não está no coração, não está na mente. Eu lembro-me de uma história que numa mesquita, um imam, depois de um salat de 4 rakat, né, ele terminou, mas logo a seguir levantou-se e perguntou aos que o seguiam se tínhamos todos a certeza que fizemos realmente 4 rakat, porque lhe pareceu que tinham feito 3. Bom, cada um dos presentes foi dizendo, sim, realmente eu estou com alguma dúvida, já não me recordo se fizemos. Acabamos de fazer, mas já não se lembravam se tinham feito 3 ou 4 rakats. Até que um dos irmãos disse que eu tenho a certeza que fizemos 3, não fizemos 4. Lá o imam disse, como é que tem a certeza de que fizemos realmente 3 e não 4? Ele disse, bom, é que eu tenho 4 lojas. No primeiro rakat estava a pensar sobre uma loja, no segundo, então não pensei ainda sobre a terceira loja, a 4ª loja, portanto, ainda não fizemos. Estamos nessa situação em que muitas vezes o salat é apenas
mecânico, né? Portanto, estamos a fazer fisicamente um exercício. Portanto, aqui é uma questão fundamental da nossa fé. No capítulo 9, sobre o Miraj, o Maulana Ansari expõe argumentos religiosos e científicos para rebater aqueles que ensinam e pregam que a ascensão do sagrado profeta, sallallahu alaihi wasallam, foi apenas um sonho, quando, na verdade, aconteceu com a sua personalidade total e que o Nabi, que a paz esteja com ele, foi para as regiões mais longínquas do cosmos, até ao ponto onde nenhuma criatura jamais esteve antes. No capítulo 12, e como devem reparar, não estou a abordar todos os capítulos, senão não terminaria esta apresentação tão cedo. Subordinado ao tema Por que religião?, o Maulana divaga em torno das soluções que as diferentes religiões no mundo podem oferecer para os problemas com que nos debatemos, num período em que as nossas gerações estão a tornar-se não apenas mais céticas sobre as crenças que os seus antepassados sustentavam, mas também estão a escolher o modo de vida materialístico e a busca do prazer físico-sensual. Conforme defende, o corolário ou resultado do materialismo é que, se uma pessoa de orientação materialística não acredita em Deus e nos valores mais elevados, então o único caminho que se lhe abre é a busca da quantidade máxima do prazer sensual. No capítulo 12, dedicado ao tema muçulmanos ocidentalizados, que dá seguimento às questões levantadas no capítulo anterior, o preletor foi buscar como ponto de partida aquilo a que designou de muitas feridas no corpo da comunidade muçulmana e, para consubstanciar, trouxe como exemplo o comportamento de muitos crentes em torno do vestuário que se usa. Com efeito, contou que, certa vez, estando ele num evento em Nova York, nos Estados Unidos, dirigido a cidadãos americanos que assumiram o Islã, ficou com a impressão de que estaria numa sala diante de aldeões do interior do Paquistão, pela forma como os presentes se vestiam. Ao serem questionados sobre as razões que os levavam a usar tal tipo de roupa, responderam tratar-se de um símbolo de piedade e que lhes tinha sido ensinado que, se quisessem ser bons muçulmanos aos olhos de Deus, deveriam envergar aquele tipo de roupa semelhante ao que os paquistaneses usam. E cito um excerto do livro: levei muito tempo para conhecê-los e convencê-los de que estavam a cometer um crime por usar aquele tipo de vestuário na América. Em primeiro lugar, nenhum vestuário foi prescrito pelo sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele apenas prescreveu regras de decência sobre o vestuário. Em segundo lugar, se vocês usam este tipo de estranho de vestuário, então são uma propaganda ambulante contra o Islã entre os americanos. Se a condição para tornar-se um muçulmano for usar estas roupas, os outros americanos vão recusar-se a tornar-se muçulmanos. Fim da citação. Realçou que, se formos ao Corão e ao Hadith, vamos descobrir que muitas coisas que consideramos obrigatórias, afinal, realmente não são, pois o Islã é uma religião que veio para todas as eras e que pode ajustar-se a qualquer lugar, seja um país capitalista, seja um país comunista. Ele aborda muito no livro a distinção entre o capitalismo e o comunismo, porque, como devem imaginar, nos anos 70 estávamos no auge do comunismo de um lado e do capitalismo do outro, e mais ou menos por alturas da Guerra Fria entre as duas áreas. Outro capítulo que vale a pena referenciar é o 13º, sobre a visão alcorânica da desunião, no qual enfatiza que
que o princípio da unidade permeia todo o tecido do Islã como um código de vida. Não basta apenas dizer que Allah é um, enquanto os muçulmanos permanecem de uma forma desunida e desintegrada. Nesse capítulo, Sua Eminência Dr. Maulana Muhammad Fazul Rahman Ansar, que Allah tenha misericórdia dele, disserta sobre as razões pelas quais a desunião entra numa comunidade. Segundo ele, a desunião vem, em primeiro lugar, como resultado do conflito de egos. Quando tais egos individuais são projetados, a justiça não pode ser satisfeita. A ganância é outra causa da desunião. Trata-se do desejo de adquirir todo o bem desse mundo para si próprio, como se tudo não bastasse. Numa competição que leva à hostilidade e ao conflito e, por fim, à desunião, como hoje muitas vezes se assiste um pouco por todo lado. Achei também particularmente interessante no livro o capítulo 17, sobre as mulheres no Islã, no qual o Maulana realça que as mulheres são a parte mais importante da humanidade, ao contrário do que defendem algumas religiões. Há aquelas que dizem, por exemplo, que a mulher vem da costela de um homem. Isso reduz, segundo o Maulana, a importância da mulher na humanidade. E, inclusivamente, alguns setores do Islã defendem esta secundarização do papel da mulher. Nas suas explanações, foca-se especialmente no papel social da mulher e na forma como esta deve ser tratada pelos homens. Permitam ler um excerto desse capítulo, no qual o Maulana Ansar conta uma história que ele próprio vivenciou e que me deixou com os olhos embaciados. Começo a ler então. O tio da minha mãe era um senhorio com propriedades e uma fazenda. Ele tinha uma casa palaciana, enorme, com uma secção para as mulheres e outra para os homens. Costumávamos ir lá todos os anos para passar as férias. Ele passou a gostar muito de mim porque não tinha filhos. Ele estava nos seus 30 e poucos anos e era um homem muito atraente. Enquanto menino, fiquei chocado quando vi a esposa dele pela primeira vez. Ela era cega, surda, muda, e uma parte do seu rosto, assim como do seu corpo, estava paralisada. Mas seu marido serviu a ela como um servo humilde. Depois de voltar das orações de Fajr, vi que a primeira coisa que ele fazia era ir ao quarto dela e lavar o rosto, as mãos e os pés dela, apesar de haver 12 serventes em casa. Ele colocava óleo no cabelo dela e penteava-o. Depois disso, ele trazia o café da manhã e alimentava-a com as suas próprias mãos. Eu não conseguia entender sobre o que estava a acontecer e pensei que algo estava errado com o tio da minha mãe. Este pensamento permaneceu na minha mente por um longo tempo, até que a curiosidade me compeliu a perguntar ao meu avô, portanto, ao tio da mãe, o porquê da minha avó, portanto, a doente, ser tão feia e ele tão bonito. Ele respondeu: quando me casei com a tua avó, ela era muito bonita e nós amávamos-nos de uma forma muito carinhosa. Esta vila fica muito longe da cidade e o meu primeiro filho estava para nascer. Não havia enfermeira, nem médico,
e apenas a vida dela poderia ser salva, não a sua saúde. Filho, quando me casei com ela, costumava expressar o meu amor por ela. Agora que ela está neste estado, devo abandoná-la? Como um muçulmano, devo dar mais amor a ela para que os sentimentos dela não possam ficar feridos. Assim, eu não posso casar-me com outra mulher, nem confiar uma empregada para cuidar dela. Fim da citação. Quantas qualidades humanas juntas se podem encontrar neste pequeno exemplo de vida? Bom, poderia citar excertos de outros dos 27 capítulos, mas definitivamente torna-se difícil resumir em 15, 20 minutos, e eu acho que até já passei, um livro volumoso como este, não é? De 340 páginas, tão rico em detalhes sobre a nossa religião, sobre o nosso modus vivendi enquanto muçulmanos, tão cheio de citações do Sagrado Corão e do Hadith. Por isso, aceitem o meu humilde conselho. Se ainda não tiverem adquirido o livro, adquiram-no, por favor. Leiam, e inclusive leiam em família, e certamente encontrarão nesta obra as respostas apresentadas em linguagem simples e facilmente perceptível a muitas questões sobre o Islã que as mentes modernas, e eu acrescentaria, abertas a assumir novos conhecimentos, se colocam a si próprias, dia após dia. Sobretudo, ajudem a divulgar o livro, pois a mensagem que traz é dirigida a toda a humanidade e, de alguma forma, ajuda a desconstruir alguns mitos criados em torno do Islã. E, por favor, não se surpreendam se constatarem que a forma relativamente ousada e terra a terra como os assuntos são abordados e as respostas que encontrarem no livro saírem um pouco dos discursos dogmáticos e formatados que o Islã a que estamos habituados a ouvir nos passam. Caros convidados, estimados irmãos e irmãs na fé islâmica, dois aspectos sobre os quais Sua Eminência Dr. Maulana Muhammad Fazul Rahman Ansar, que Allah tenha misericórdia dele, disserta com profundidade neste livro e nas palestras que proferiu nas suas viagens pelo mundo, e particularmente pela África do Sul, são, nomeadamente, a necessidade de uma permanente busca do conhecimento por parte dos muçulmanos e a união destes. Nesta perspectiva, já perto do fim desta minha modesta intervenção, permitam-me que abuse do convite que me foi formulado para apresentar este livro e possa usar da rara oportunidade de estar diante desta honrosa plateia para fazer dois remates finais, que, neste caso, nada tem a ver com a obra em apreço, mas com o cotidiano da comunidade muçulmana no país, em torno de dois assuntos que destaquei atrás: a busca do conhecimento e a união. O primeiro remate está relacionado com a produção e divulgação sistematizada do conhecimento, baseado nas vivências e realidades locais, por parte daqueles que o detêm, neste caso específico e particular, os nossos eminentes álimos. Num país em que, sobretudo, as gerações mais jovens evidenciam sede do conhecimento relativo ao Din, ou seja, à sua própria religião, mais do que aqueles princípios básicos que se ensinam nas madraças, poucos são os álimos que assumem a responsabilidade de escrever e divulgar, de forma simples, os seus vastos conhecimentos com os recursos que nos são colocados neste momento à disposição, diversificados, como os meios de comunicação massiva,
quer os tradicionais, como as rádios, as televisões e os jornais, quer as plataformas digitais, que estão cada vez mais à mão dos cidadãos, sobretudo dos adolescentes e jovens, já para não falar da edição de livros como este. As poucas exceções, por demais conhecidas na nossa comunidade, feitas através da produção e publicação de livros sobre temas diversos, colunas nos jornais, palestras gravadas em áudio ou vídeo, cartazes com mensagens curtas para partilha pela internet, ou seja, todos estes formatos de comunicação que a modernidade assumiu, dispensam citações neste pódio, ainda que o faça, essa dispensa, simplesmente para não correr aqui o humanamente sempre presente risco de deixar um ou outro nome de fora. Fica o apelo aos nossos álimos para que escrevam, transmitam os seus conhecimentos fora das quatro paredes das mesquitas, dissertem sobre assuntos que dizem respeito à religião, ligados ao nosso dia a dia, e publiquem os seus trabalhos com recursos aos poderosos meios de comunicação hoje disponíveis, à distância de um simples clique, como um valioso contributo para a constante aprendizagem de cada um de nós e para o enriquecimento do espaço de debate sobre assuntos ligados ao DIN. O segundo e último remate a que me propus executar está direcionado à questão da unidade e fraternidade no seio da comunidade muçulmana, particularmente no nosso país. Nos últimos tempos, com efeito, meus caros irmãos e irmãs de fé, fica-se com a impressão de que nós, os muçulmanos moçambicanos particularmente, estamos cada vez mais desavindos, desunidos, de tal modo que não conseguimos chegar a consenso em assuntos tão básicos como a aparentemente simples interpretação da filosofia do calendário lunar. Parece que nos 12 meses do ano observamos calendários diferentes, andamos a velocidades diferentes, com engrenagens diferentes. Vai daí, 2 vezes ao ano, chega-se à triste situação em que famílias celebram o Eid em dias diferentes, até na mesma cidade. Para uns, conforme as suas escolas de pensamento, o mês lunar começa por uma razão teórica, para outros, por outra razão. Extraídas essas razões, ao que tudo indica, do mesmo guia, das mesmas tradições, da mesma jurisprudência islâmica. Virou lugar comum o sagrado mês de Ramadã iniciar e terminar entre nós em dias diferentes. As 5 noites do poder definidas por Alá, as noites de Laylatul Qadr, que, de acordo com os preceitos islâmicos, se podem encontrar nas 5 noites ímpares dos últimos 10 dias do mês de Ramadã, transformaram-se em 10 noites na mesma cidade ou vila. 5 para os seguidores de uma linha de pensamento, 5 para os seguidores de outra linha. Acontece o mesmo com o Eid al-Adha, que faz parte do mês do Zil-Hajj, o último mês do calendário lunar islâmico. Esta importante data, que se assinala ao 10º dia do mês, voltou este ano a ser celebrado em dias diferentes, até em mesquitas geograficamente próximas, dentro da mesma cidade, até do mesmo bairro. Por conseguinte, os dias destinados ao Qurban, tradição que consiste no sacrifício de animais por altura das celebrações do Eid al-Adha, foram também diferentes, conforme seguimos estes ou aqueles movimentos comunitários. O início do mês de Muharram, que marca o arranque do novo ano do calendário islâmico, aconteceu também em dias diferentes. Provavelmente vamos caminhar assim nessa diferença ao longo do ano. O próprio governo moçambicano, através do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, a quem legalmente compete decidir sobre a observância da tolerância de ponto pelos trabalhadores nas celebrações do Eid, vê-se obrigado a tomar posição em função da influência de uns e em detrimento da de outros. Esta imagem de desunião que passamos tanto para dentro quanto para fora da nossa própria comunidade, esta mensagem de incapacidade de alcançarmos consensos em assuntos tão basilares como os que exemplifiquei, podem crer, meus estimados irmãos e irmãs, têm contribuído para provocar um certo descrédito
da nossa própria religião ou para passar a imagem de uma comunidade que vive de permanentes guerras e guerrinhas internas. Como temos acompanhado, as lideranças islâmicas nacionais têm vindo honrosamente a participar de importantes e, quiçá, frutíferos diálogos interreligiosos dentro e fora do país. Mas, pelos vistos, não conseguimos humildemente dialogar entre nós. Não conseguimos interpretar os ancestrais mandamentos religiosos. Não conseguimos resolver as nossas próprias diferenças. Nós que professamos a mesma fé. Nós que acreditamos num único Deus. Nós que nos baseamos no mesmo código de vida. Nós que seguimos as tradições do mesmo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós que pertencemos a uma que se pretende indivisível e que pugna por comportamentos pacíficos e de consenso. Se me permitirem, fica aqui registado o singelo convite às lideranças das diferentes correntes de pensamento islâmico no país e às diferentes organizações comunitárias para que, sem preconceitos de espécie alguma, se sentem à mesma mesa e esgrimam os seus argumentos nestes assuntos tão básicos que clamam por consenso. Rogo a Allah subhanahu wa ta'ala que ilumine as nossas mentes. Socorrendo-me da analogia à gíria do desporto com a qual introduzi esta parte final da minha intervenção, concluo augurando que, nestes 2 remates finais, a bola siga a trajetória de golo, para a gáudia de todos nós, muçulmanos deste belo Moçambique. O meu profundo agradecimento a todos pela atenção que me dispensaram. Jazakallah. Obrigado, Sr. Farouk, por esta apresentação muito elaborada. Como ele próprio disse, tocou apenas em alguns capítulos do livro. Há muitos outros temas que o livro aborda e, mais uma vez, faço o mesmo apelo para que adquiram o livro. Quem quiser adquirir poderá fazê-lo na mesa lá atrás, a um preço de 500 meticais, cada exemplar. Conforme ouvimos, o livro é uma compilação de palestras feitas pelo Maulana Fazlur Rahman Ansari na África do Sul, na década de 70, estamos a falar de mais ou menos 50 anos atrás, mas os temas abordados permanecem atuais, não é? E podemos até dizer que o Maulana Fazlur Rahman Ansari era um homem ou uma individualidade à frente do seu tempo. E o Maulana Rashid teve a sorte de ter convivido pessoalmente com ele. O Maulana Fazlur Rahman Ansari foi seu professor, seu mentor, por isso ninguém melhor que o Maulana Rashid para fazermos a apresentação do autor das palavras que estão incluídas nesta compilação. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد. Prezados irmãos, prezadas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depois de ouvir a intervenção do Farouk Sadiq, tenho poucas palavras para proferir. Praticamente ele descreveu o pensamento e a ideia sobre o Islã, sobre a personalidade, sobre o ser humano e sobre a nossa realidade neste mundo, pela vista de Maulana Muhammad Fazlur Rahman Ansari. Eu nasci em Moçambique, na província de Sofala. Aos 9 anos, meus pais pensaram que deviam mandar para um sítio onde poderia ter o din e o dunya, que a religião e o mundo junto. Como meu pai era um bom leitor e lia Muslim Digest, é uma revista que vinha da África do Sul, e havia muitos subscritores aqui em Moçambique, ele leu em relação ao Maulana Abdul Alim Siddiqui, que já fez uma visita a Moçambique, e sobre Maulana Ansari e a sua visão.
meu pai decidiu que devia me mandar para essa instituição. Estabeleceu-se o contacto e eu, em 1967, fui sozinho, sob cuidado de um passageiro que ia junto, que era amigo do meu pai, de barco, que era conhecido Caranja. Uma viagem de 30 e tal dias. Chego ao Paquistão e vou nessa instituição. Sou recebido por Maulana Muhammad Fazlur Rahman Ansari, através de um Maulana que já tinha passado pela beira, Maulana Anwarullah, que ainda encontra-se neste mundo. Ele levou-me, introduziu. Maulana Ansari viu-me e perguntou-me: meu filho, qual é em que classe tu estás? Eu disse: 5ª classe, na altura. Era 5º ano daqui. Ele disse: oh, meu filho, completa lá 12ª classe, que lá disse intermediate. Depois vens para cá. Porque o nosso nível de educação do curso de Alim não está preparada para a criança de 9, 10, 12 anos, com 5ª classe, ou 6ª, ou 7ª, 8ª, ou 10ª, não está preparada para absorver o conhecimento que nós vamos transmitir. É como um menino que está na 5ª classe, não podemos dar aulas da física do 8º ou da 9ª. Está acima do seu nível intelectual. Tu não estás preparado para essas aulas. E nós não temos condições de estar com crianças dessa idade. Aquela instituição, a Alim Institute of Islamic Studies, era única a nível de todo o Paquistão, ou até posso dizer a nível do mundo islâmico, em que não se dava o curso de Alim sem ter 12ª classe. Já podem ver porque é que ele exigia isso. Porque há certos ayats do Corão, há certas afirmações de Nabi sallallahu alaihi wasallam, para serem compreendidas, nós temos que compreender a ciência mundana, a ciência física. Nós temos que compreender isso, somente depois é que podemos compreender. Por exemplo, o Corão fala no Surah Rahman: Maraj al-Bahrain yaltaqiyani bainahuma barzakun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Fala na barreira que existe entre a água doce e a água salgada. Podemos ver no Cape Town. O Corão já diz isso há 1446 anos atrás. A ciência descobriu somente há 150 anos, por um cientista alemão. E esse cientista conseguiu descobrir porque ele leu o Corão. Foi aconselhado de ler esse capítulo do Corão e ele fez a pesquisa e ele conseguiu descobrir qual é o segredo que está nessa barreira. Esses são os fenómenos científicos que o Corão nos dá. E nós, para compreendermos esses fenómenos científicos, temos que compreender o mundo, a ciência do mundo, a razão da existência. Por isso, ele mesmo assim, ele viu que eu não tinha outros meios para podermos estar a completar a 12ª classe para ser admitido naquela instituição. Ele fez uma exceção. Sou o único aluno que teve essa exceção, em que ele admitiu-me, mas num setor separado, quarto separado, professor separado, dava uma aula até eu completar a 12ª classe, quando fui admitido para o curso da Alim. Curso do Alim, onde eu estudei sobre supervisão desse sua eminência Maulana Dr. Muhammad Fazlur Rahman Ansari, além do Corão, além do tafsir do Corão, além de hadith, além de fiqh, que é a jurisprudência islâmica, além da história islâmica, éramos obrigados também a estudar a psicologia, filosofia, metafísica, comparative religion, religião comparativa, o que o Faruq aqui
frisou. Nós tínhamos que compreender o que o budaísmo diz, o que o zoroastrismo diz, o que o jainismo diz, o que o judaísmo diz, o que o cristianismo diz, o que o Corão diz. E nos sábados nós tínhamos uma sessão de impromptu speech, palestras, forum to speech, preparadas. Eu tinha que se comportar como um budista. Eu, Abdul Rashid, naquela hora era um budista. E um outro aluno, qualquer, era muçulmano. E eu tinha que defender a minha tese como budista, que o budismo é verdadeiro. E ele tinha que defender como o Islã é verdadeiro. E derrubar-me a mim. Mas às vezes não conseguia. Aquilo era uma aula. Na semana seguinte, era um debate entre um cristão e um muçulmano. E dessa forma nós crescemos. Eu fiquei lá 16 anos, naquele ambiente. Por que nós tínhamos que estudar? Por duas razões. Primeiro, nós estamos vivendo num mundo multirreligioso e multirracial. Nós temos que saber conviver com outras sociedades, com outras religiões. Nós, se sabemos que esse meu irmão, esse meu colega é cristão, é ateu, ou seja o que for, eu tenho que respeitar a religião dele, porque ele professa uma religião divina. E ele vai respeitar a minha. Para eu ser respeitado como muçulmano, tenho que respeitar a religião do próximo. Tenho que compreender a fé do meu irmão, para ele saber que eu sou muçulmano, estou na minha fé, ele está na fé dele. Lá como ali para vocês a vossa religião, para mim a minha religião. Mas na convivência da sociedade estamos unidos. Quando há uma calamidade, a calamidade não vem só para os muçulmanos, ou não vem só para não muçulmanos, a calamidade cai para todos. Portanto, nós temos que viver num mundo de convivência, num mundo de irmandade, seja com muçulmanos, seja com não muçulmanos. Esta era a visão do meu mentor, do meu professor. Falar dele, não sei se vou conseguir depois de ouvir tudo o que o Faruq falou. Praticamente ele disse, mas por exemplo, Inna dina indallahi l-Islam. É um versículo sagrado ao Corão. Literalmente traduzido. Vou tirar uma cadeira para aqui. Literalmente traduzido, esse versículo significa como os nossos alims, os nossos irmãos muçulmanos traduzem. Tive eu a dizer, esse versículo, Inna dina indallahi l-Islam. Literalmente, muitos de nós muçulmanos traduzimos da seguinte forma, que com certeza que a religião perante Allah subhanahu wa ta'ala é o Islã. Din é uma palavra árabe, é urdu também, significa, nós traduzimos como religião. Mas o Maulana Ansari não traduz dessa forma. Ele diz que com certeza o modo vivendes, a maneira de viver, a maneira de comportar, a maneira de conviver com outras sociedades é o que está no Islã. Então o Islã não é uma religião de culto. O Islã não é uma religião de praticar 5 orações, ir ao Hajj, ir ao Zakat, jejum e o kalma, conforme o Faruq disse. Não é isso o Islã. Isso são rituais do Islã. Fazem parte do Islã, mas não é somente o Islã. Isso não é o Islã. O Islã é a nossa implementar os ensinamentos divinos que estão no Corão. O modo viventes da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as pegadas do nosso profeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, implementar nas nossas vidas. E nós sermos embaixadores do Nabi sallallahu alaihi wasallam na prática. Os sahabas, os seguidores do profeta sallallahu alaihi wasallam, os companheiros, quando iam para outro país, mesmo após
o desaparecimento físico de Nabi sallallahu alaihi wasallam quando viajava, iam para outros países não muçulmanos, em que o Islã ainda não era conhecido naqueles países. Eles não iam propagar abertamente que lá ilaha illallah, reza, calma. Não iam fazer isso. Eles iam lá negociar, faziam negócio, conviviam com aquela gente. Só que aquela gente questionava: de onde é que vocês são? O vosso comportamento é completamente diferente. E eles diziam: nós viemos de Meca. Mas Meca? O que nós sabemos em Meca, estão lá os ignorantes, pessoas bárbaras. Como é que vocês têm esse comportamento? Olha, Allah subhanahu wa ta'ala mandou entre nós um mensageiro chamado Muhammad. Ele nos ensina isso. A boa conduta, o bom comportamento. Isso é que é o Islã. Nós lemos no hadith: Bunia al-Islam ala khamsin shahada, que a fundação do Islã consiste em 5 pilares. É o kalima, é o salat, é o zakat, é o Sawm Ramadan e o Hajj al-Bayt, para quem tem possibilidades. Então, aqui o que diz? Bunia al-Islam, a fundação do Islã e não o Islã. Nós, ao cumprirmos esses 5 pilares, estamos a implementar uma fundação. O Islã é a nossa conduta. O Islã é a nossa maneira de viver, a nossa maneira de comportar-se com a nossa família, com a nossa esposa, com o nosso vizinho, com os nossos irmãos não muçulmanos, com os nossos empregados. Esse é o Islã. É o que Maulana Ansari nos ensinou. Ele era um homem muito humilde. Ele convivia com os alunos como se fossem seus filhos. E eu e todos os meus colegas tratavam como querido pai, Abu Jan, querido pai, nós tratávamos ele. E ele também procurava saber de nós, se tem notícias da família, se recebes carta de teus pais, porque nós temos, eu era de Moçambique, havia outros de Trindade, da América, por exemplo, o Sheikh Imran Nazar Hussein, foi meu colega, que hoje é muito famoso, é um bom orador, e muitos outros que estão lá. Então, Maulana Ansari era um filósofo. Ele, mesmo na universidade, onde ele fez o PhD, ele tirou 98% sobre 100. Para essa tese ser compreendida, o professor teve que chamar ao aluno para explicar ao professor. E esse recorde é um recorde que está até hoje, que ninguém chegou a essa porcentagem. Ele não foi compreendido na época, porque as suas teorias, a sua maneira de falar era completamente diferente. Eles são tão atuais quanto agora, conforme o Farouk disse. Há 50 anos atrás, o que falou ainda hoje é uma realidade. Maulana Ansari, eu lembro, houve uma delegação cristã que veio da Austrália. Uma delegação cristã veio da Austrália para o Paquistão fazer uma visita e conhecer o Islã. Nós viemos conhecer o Islã e o governo do Paquistão indicou as pessoas com quem eles deviam estar. Um deles era a nossa instituição. Vieram visitar. Depois havia um dia no final em que havia um seminário, um salão maior que este, em que vieram as pessoas, todos muçulmanos, e eles estavam lá. Cada um ia falar o que é o Islã. What is Islam? Cada orador. Maulana Ansari disse que eu gostaria de ser o último orador. Último orador. E ele ficou à espera. Faziam que os Maulanas falavam, as irmãs missionárias que estavam lá levantavam, mas o vosso Corão diz isso, o vosso profeta disse isso. E os Maulanas às vezes ficavam engajados porque não tinham aquilo bem patenteado na mente do que daquilo que falaram, ou vinham preparados. E aquilo passou 5, 6 dias. Quando chega o dia de Maulana Ansari, vejam, meus irmãos, a capacidade deste doutor, deste meu professor. Ele não apontou em caneta nem nada. Ele disse: before I embark on my speech, antes que eu embarque na minha palestra, eu gostaria de esclarecer alguns pontos. No dia tal, a irmã Josefa ou Catarina, não sei quem, fez a pergunta que o vosso Corão diz isso. Ao Maulana so and so.
Eu gostaria de esclarecer a essa irmã, o nosso Alcorão não diz isso. Essa é a sua tradução. O meu Alcorão diz isso. E eu falo com toda a autoridade, porque eu sou Hafiz do Corão desde os 6, ele é Hafiz do Corão desde os 6 anos de idade. Ele desmentiu aquelas todas missionárias, porque há alguns versículos do Alcorão que possam ser interpretados ao gosto do leitor. É por isso, não é qualquer um que consiga interpretar o Alcorão, ele tem que estudar o tafsir corretamente. E ele fez, e depois ele fez a sua palestra. Olha, houve ali missionários que converteram-se para o Islã. Disseram, se o Islã é este que tu dizes, nós convertemos. E eu quero converter. Então, esse tipo de missionários, esse tipo de intelectuais que hoje não temos. Costuma-se dizer, em cada século aparece um intelectual, um reformador. O último foi Imam Ghazali. Dizem hoje intelectuais, o intelectual do século XX foi Maulana Muhammad Fazlur Rahman Ansari. É um homem que trouxe uma visão. Aquilo que não se percebia em relação ao livro. Esse livro são palestras preferidas em 1970 e 72. Nessa altura eu estive no Paquistão a estudar. E eu lembro que ele foi à África do Sul. Não são palestras preparadas. Ele ia num evento e dizia, o povo, as pessoas, os irmãos diziam, Maulana, queremos ouvir sobre Meraj, queremos ouvir sobre educação, em diferentes locais. E ele preferia as palestras e eram gravadas. Eu tenho essas cassetes, aquelas de áudio, ainda tenho das palestras gravadas por ele. Essas todas palestras, ainda outras que não foram publicadas. Ele fez essas palestras sem nenhuma preparação. E depois de lerem o livro, os irmãos vão saber o vasto conhecimento que aquele homem tinha. Era uma biblioteca completa. Falava da ciência, falava da física, falava da química, falava em vários aspectos. Está aqui nesse livro alguns aspectos científicos. Então essas palestras foram preferidas na África, em Cape Town, em Johannesburg, em vários. Em Cape Town, no tempo do apartheid, uma universidade que esqueci o nome, que era só dos brancos, o reitor sentiu-se na obrigação de convidar o Dr. Ansari para proferir uma palestra, primeiro não branco a entrar naquela universidade para proferir a palestra. O salão, ou seja, como é que chama, o auditório, estava super jam-packed, como dizem em inglês, completamente cheio e até pessoas estavam fora. Ele falou do Islã com muita profundeza, mas falou ao nível dos intelectuais. E o vice-reitor converteu-se para o Islã. Depois de ouvir isso. Esses são fatos que podem ir na África do Sul. Mas a comunidade muçulmana, eu digo a maioria, não chegaram a compreender a mensagem que ele transmitia nas palestras, conforme o Farouk disse. Eu ouvi, por exemplo, o Dr. Maia Polequani, encontrei com ele, mas ele estava no canto. Ele disse, quando ele soube que eu fui aluno de Maulana Ansari, ele veio, abraçou-me, ficou muito contente. Disse, olha, eu era estudante da ciência, na altura, não era médico, era estudante de ciência, estava aí para a medicina. Da maneira que eu entrei no salão para ouvir a palestra, saí da mesma forma, porque o nível do conhecimento que ele transmitia era muito elevado. E isso não coube, eu não percebi, mas hoje eu já percebo. E assim, muitos outros não compreenderam. 50 anos depois, essa nova juventude que já frequenta universidades, já tem conhecimento científico, já são professores, já são doutores, porque evoluíram na educação, especialmente na África do Sul. Eles, quando ouviram essas palestras, disseram, é tão atual quanto há 50 anos atrás. Então, o doutor, há um engenheiro, Mehdi Krill, eu e o Yakat, e mais alguns, o Ivan, fomos à casa dele, ele recebeu-nos com duas mãos, ele transcreveu todas as palestras preferidas no ano 70 e 72
em forma do livro. Já é a 7ª ou 8ª edição em inglês. E nós tivemos conversado com ele, sabendo como é que ele fez, como não. O Liacat também estava lá. E ele explicou-nos. E eu pedi autorização se podíamos traduzir em português. E ela aceitou. É por isso que fizemos essa tradução. É um livro muito importante. É um livro que deve estar na nossa cabeceira. Antes de dormir, ler um pouco. É um livro que vai abrir as nossas mentes. Nós estamos nesse mundo, viemos para quê? Pergunta a qualquer parte do mundo a um muçulmano, o que é Islã? Para Islã você faz 5 namazes, reza, calma, faz isso. Isso é o Islã. Mas, meu irmão, Islã não é isso. Islã é um código de vida que está dentro do Corão, está no Hadith e a vida do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meus irmãos, Maulana Ansari, eu não sei falar dele, eu nunca, 16 anos que eu convivi com ele, sobre a alçada dele, sobre os cuidados dele, tenho muitas coisas para falar. Ele era um bom líder, ele era um bom alim, conhecia as ciências. Então, o curso que nós tínhamos que fazer era de 8 anos, aliás. Primeiro a 7, um era ano 0, fica 8 anos. Era obrigatório nós estudar a lógica. E na lógica nós temos lógica dedutiva e lógica indutiva. Saber a diferença. Depois, essa lógica ocidentalizada, escrito por não muçulmanos. E depois tínhamos que comparar com o livro da lógica islâmica, que é o Mantiq. Similarmente, psicologia. De Freud e de muitos outros nós estudamos. E ao mesmo tempo o Nafsiyat, há livros em árabe também de psicologia. E fazer a comparação. Metafísica. Isso tudo fazia parte do curso de 8 anos que nós ficamos lá. Qual era o Darul Uloom? Ainda hoje eu posso perguntar, que prepara um alim com essas disciplinas. Eu acho que são raros. O Azhar University do Egito hoje já dá essas disciplinas, mas graças a Allah subhanahu wa ta'ala e Maulana Muhammad Fazlur Rahman Ansari, ele convenceu ao reitor nos anos de 1950 e tal, para que devesse dar outras disciplinas, não só islâmicas, porque o Islã não é somente rituais. Não é Corão, Hadith e Fiqh. Porque mesmo o Corão tem aspectos científicos. Por exemplo, sexo nas plantas. As plantas têm masculino e feminino, têm como papaieiras, que todos conhecem. Há papaieiras que não dá papaya, só tira flores. Por quê? É macho. O Corão diz isso há 1446 anos atrás. A ciência descobriu há 100, 200 anos atrás. Então, para compreendermos o Corão, é necessário que nós primeiro temos que compreender o meio ambiente em que nós vivemos. É assim que nós podemos contribuir para a sociedade, para o nosso Ummah e por aí fora. Não tenho mais palavras para falar, eu acho que já falei mais que suficiente, mas eu agradeço a Allah subhanahu wa ta'ala por ter dado essa honra, essa oportunidade a mim e aos meus colegas da comunidade islâmica de Moçambique, que contribuíram de forma incansável na preparação deste livro. Esse livro que sirva como sadqa jariya, arwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, todos Khulafai Rashidin, e passando por todos os piedosos, a chegar ao meu professor Maulana Muhammad Fazlur Rahman Ansari. É um livro de valia e, inshallah, vão sair mais livros. O segundo livro que nós já estamos quase traduzido e estamos a preparar é What is Christianity? O que é o cristianismo? É um livro muito interessante. Depois tem outro, Islam and Christianity in the Modern World. Islam e o cristianismo no mundo moderno. Eu falo isso porque o cristianismo é uma religião irmã nossa, irmã mais velha. Veio através do profeta Isa, a quem chamam de Jesus Cristo. O profeta Isa é nosso profeta. A mãe dele, Mariam, Virgem Maria, se fala, é nossa mãe, é a mulher mais piedosa do mundo, o Corão classifica. Temos um capítulo inteiro sobre Sura Mariam.
Então nós não podemos estar em guerra, não podemos estar em divergência com outras religiões, porque todas as religiões levam-nos para Deus, mas nós professamos o Islã, e nós sabemos que o Islã foi a última mensagem que Allah Ta'ala mandou através do seu profeta, Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Meus irmãos, vão sair mais livros, e eu recomendo e aconselho pela leitura, conforme o Farouk disse, conforme o nosso MC Imran disse, a primeira revelação que veio de Allah subhanahu wa ta'ala, Iqra, Bismi Rabbika alladhi khalaqa. Allah subhanahu wa ta'ala, se ele achasse que o namaz e estudo era muito mais importante, ele diria aqui no Salat, a primeira revelação, ele diz, Iqra Bismi Rabbika alladhi khalaqa. Leiam em nome do teu Senhor. Primeiro, leiam qualquer livro, mas ficam a saber que o dono absoluto é o teu Senhor, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Então, é muito importante nós ler o livro. E a leitura faz-nos enriquecer a mente, faz-nos abrir a mente, faz-nos conhecer. E quando nós vamos fazer o namaz, quando fizemos Allahu Akbar, nós sabemos o que é que estamos a fazer. Nós sabemos, nós estamos a divorciar-se deste mundo. Estamos a divorciar deste mundo. E estamos a virar as nossas atenções, a nossa concentração absoluta e completa, virada para Allah subhanahu wa ta'ala. E naquele momento que nós vamos nas orações, é o momento que Allah subhanahu wa ta'ala conversa conosco. O namaz é uma conversa entre o servo e o Criador. Nós chamamos de Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Nós saber o que estamos a falar e ele a dizer, Allah subhanahu wa ta'ala a comunicar-se conosco. É uma conversa. Quando os sahabas sentiam-se assim, sem fazer nada, eles iam ao namaz. Eles vão conversar com Allah subhanahu wa ta'ala. E conversa com Allah. Iqra bismi rabbika allazi é a primeira revelação que veio. Depois Nabi sallallahu alaihi wasallam, o que ele diz? A busca do conhecimento, talaba ilmu faridatun ala kulli muslimun wa muslimatan. A aquisição do conhecimento, a busca do conhecimento é obrigatório para todo muçulmano, seja ele homem, seja ele mulher. A mulher não foi feita para estar nas panelas ou somente dentro da casa. A mulher é um ser fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Porque o ser humano, quando vem neste mundo, a primeira coisa que ele tem é a mulher que traz ao mundo, é a mulher que cuida a ele, é a mulher que educa ele, é a mulher que ensina as boas maneiras, os bons modos, os bons costumes, é a mulher que diz meu filho Allah, diz Allahu Akbar. É a mulher que faz isso. Então a mulher tem um papel fundamental na nossa vida. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, a busca do conhecimento é obrigatório, é um hadith. Há outro hadith que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz, qualquer conhecimento que você vê, pega-o, grebe-te, agarra aquilo, como se fosse uma herança perdida. Meus irmãos, hoje, qual é o filho que não está atrás da herança? Luta entre irmãos, luta com o pai. É meu dinheiro, eu tenho direito. Levantam essa voz, Astaghfirullah. Mas Rasulullah diz, essa voz não levantem para bens mundanos. O dinheiro hoje tem, amanhã não tem. Pegam conhecimento, seja isso se vem de um ateu, se vem de um cristão, de um judista, é um conhecimento, pega daquilo. Estuda e desenvolve aquilo. Este é o Islã. É o Islã que o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos deu. Temos na nossa bandeja tudo o que nós precisamos para um desenvolvimento intelectual, desenvolvimento social, desenvolvimento espiritual e comunitário também. Mas nós, infelizmente, os muçulmanos, tornamos parasitas. Nós pensamos, cumprindo 5 orações, fazendo o Hajj 5 vezes, 6 vezes, fazendo isso, fazendo aquilo, estamos a cumprir com a obrigação. Não estamos a cumprir nenhuma obrigação, segundo o Maulana Ansari, Muhammad Fazlur Rahman Ansari. Não estamos a cumprir. Nós simplesmente estamos a praticar ritualmente, conforme o Farouk também frisou aqui.
Meus irmãos, o Islã é uma religião muito bela, é uma religião bonita. O Islã ensina-nos a conviver. O Islã ensina-nos a estar numa sociedade multirracial, multireligiosa em tudo, e conviver como irmãos e em conjunto desenvolver aquela sociedade. Mas na prática nós não estamos a fazer isso. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê tawfiq e que a alma, o ruh de Maulana Muhammad Fazlur Rahman Ansari esteja satisfeita com a nossa obra. E meu muito obrigado, Jazakumullah Khair, a todos aqui presentes, irmãs, mães, irmãos, pais, que honraram com vossa presença, sacrificaram o vosso tempo. Que Allah vos recompense por isso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vamos prosseguir com o programa. Está um bocadinho mais longo do que o previsto, mas vamos prosseguir com um Qassida. Vou convidar aqui o Maulana Hassan para fazer a apresentação do Qassida. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: جحد المشركين بأموالكم وأنفسكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Eu vou fazer uma qassida bem conhecida com todos nós. Citei aqui um hadith que um dos sahabas, Hassan bin Thabit, ele elogiava Rasul sallallahu alaihi wasallam, assim também ele combatia e tinha com os Quraishitas através da qassida. Por isso, nós não tínhamos que deixar isso, não devemos deixar isso de transmitir a qassida em forma de elogiar o nosso querido amado profeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. مولاي صل وسلم دائما عبادا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته 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 لكل هول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي كل خير كلهم صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. Prosseguindo, vou convidar o Sr. Liacato para deixar ficar a mensagem da comunidade islâmica de Moçambique, CIMO. Bismillahirrahmanirrahim. Louvado seja Allah, o clemente, o misericordioso. Paz, saudações e bênçãos para o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sua família, seus companheiros e todo o seu umat até ao dia de Yawm al-Qiyamah. Estimados irmãos e irmãs pela fé, caros convidados, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Agradeço a Allah Todo-Poderoso por ter consentido estarmos aqui reunidos neste evento por uma boa causa. É com enorme prazer que me dirijo a todos vós, em nome da comunidade islâmica de Moçambique, CIMO, nesta significativa cerimónia de lançamento do livro Islã para a Mente Moderna que acabamos de testemunhar. Permitam-me expressar, em primeiro lugar, uma profunda apreciação por todos os envolvidos na organização deste evento, que celebra não apenas a publicação deste livro, mas também a importância da fé e da espiritualidade nas nossas vidas. Um livro traz-nos sabedoria e cultura, oferece-nos subsídios para estudar, analisar, transformar ou mudar comportamentos, respeitar valores e melhorar atitudes. O livro é um fator de suma importância para a formação do indivíduo, como, aliás, ficou bem claro e bem patente na apresentação feita aqui pelo Sr. Farouk Sadiq. Este livro representa não apenas palavras impressas em papel, mas sim ideias e inspirações que podemos e, quiçá, deviam tocar os nossos corações e iluminar as nossas mentes. Através deste livro, esperamos promover a compreensão, a tolerância e a harmonia entre as pessoas singulares e coletivas, e particularmente as comunidades muçulmanas, independentemente das diferenças que possam existir, e existem. Na parte final da apresentação do Farouk, ouvimos aqui uma parte das diferenças que hoje nós temos nas nossas comunidades. O mérito da literatura islâmica é relevante e muito contribuiu no contexto da compreensão e do respeito mútuo entre as diversas culturas do mundo inteiro. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas não cultivam o hábito da leitura. As pessoas não levam em consideração que a leitura potencializa a capacidade de pensar, de produzir, de criar, de compreender e, como é óbvio, a leitura amplia o conhecimento. Devemos transformar a leitura num hábito e é tão urgente quanto necessário fazê-lo desde a infância,
porque permite um desenvolvimento intelectual e ensina o caminho mais curto para termos o conhecimento. Ler estimula o raciocínio e ativa o cérebro. Vamos, pois, incentivar a todos nós, as crianças, aos jovens, o salutar hábito da leitura. Conforme todos sabemos, ler ou recitar é uma regra de ouro do Islã. Já foi aqui enfatizado não só pelo MC, como pelo Farouk e depois agora pelo Maulana Abdul Rashid. A regra de ouro no Islã sobre a leitura foi emanada por Allah desde a primeira revelação do Corão ao seu querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no capítulo 96, versículo 1 a 5 no Sagrado Corão, que é o Surat Iqra. De nada vai servir nós produzirmos livros, fazermos estes lançamentos com pompa e circunstância para serem depositados em estantes e o seu conteúdo permanecer oculto no seu interior fechado. Queira Allah, possamos todos iniciar a leitura como forma de elevarmos os nossos conhecimentos. Agradeço, em nome da CIM, Comunidade Islâmica de Moçambique, a todos os que deram o seu apoio e interesse pela obra, desde os autores, revisores, o capista, mas quero aqui realçar a dedicação pessoal do presidente da CIMO, o Maulana Engenheiro Abdul Rashid Ismail, que sempre se mostrou preocupado com o processo até que este livro fosse editado. A sua preocupação visava sempre que o livro não tivesse falhas, o livro não tivesse erros. O livro, quando vai para as mãos do seu leitor, tem que estar de acordo com aquilo que o seu autor falou, o seu autor redigiu. E nós levamos algum tempo a fazer a revisão deste livro. Este livro foi revisado, salvo a memória, por 5 ou 6 pessoas diferentes, em momentos diferentes. O último dos quais foi o irmão Farouk Sadiq. Pensamos que está nas vossas mãos uma obra que pode ter erros, e terá certamente erros. Não há nada que os homens façam que não tenha erros. E a isso, desde já, pedimos encarecidamente as nossas desculpas, porque errar é humano e se o erro existir, não foi propositado. Queria realçar a presença aqui, nós fizemos o convite, do representante da Direção dos Assuntos Religiosos. Se calhar por ser domingo, o Estado não trabalha, ele não está aqui presente entre nós. Nós gostaríamos que estivesse porque temos uma relação com esta instituição e o facto de ser domingo não significa que não poderia estar. Mas fica aqui o nosso reparo e o nosso registro. Finalmente, em nome da CIMO, renovo os meus agradecimentos, já foram feitos desde o princípio e renovados também pelo Maulana, mas renovo os nossos agradecimentos pela presença de cada um de vós, homens e mulheres, nesta manhã de domingo, sacrificando o seu momento de lazer e de estar com a família para honrar este convite. Que Allah vos recompense a todos. Esperamos, e como ouviram, Maulana Rashid disse, nós estamos a fazer vários trabalhos. A CIMO tem uma editora, e essa editora está a compilar trabalhos. Nós ainda não estamos a fazer trabalhos da autoria nacional, portanto, da autoria do próprio Maulana e de outros membros que nós temos que fazem. Nós temos muitas obras no prelo, como se costuma dizer. Estamos a dar prioridade a estas obras de um autor internacional pela forma como ele olhou para o Islã, pela forma como ele redigiu e como ele falou. Como vocês acabaram de ouvir, Maulana Rashid falou algumas coisas daquilo que era o Maulana Fazlur Rahman Ansari. Então, nós estamos a fazer estas obras para dar a conhecer ao público, porque são obras que estão em inglês, estão em francês, estão em urdu. E nós queríamos também que a biblioteca em língua portuguesa
pudesse ter esta possibilidade de consultar não só aquilo que nós temos como normal, porque é uma filosofia diferente de ver o Islã. Nós prometemos que em breve estaremos ao público para trazer mais obras, não só deste autor, como de autores nacionais dentro da comunidade islâmica de Moçambique. Por isso, eu dizia, esperamos continuar a compartilhar estes momentos significativos com todos vós. A todos vós, desejo-vos uma continuação de um dia feliz, um bom dia para todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jazakumullahu khairan. Vou pedir... Posso pedir? Vou pedir ao Qari que deu início à abertura deste trabalho, o Qari Sakur, para fazer o duã de encerramento. Só por uma questão de alguma vaidade, uma vaidade menor. O Qari Abdul Sakur é um aluno da CIMO, desde tenra idade, é Hafid do Coran, é Qari e temos-lo aqui para fazer o nosso duã. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا اللهم صل على محمد. Ainda não contactamos nenhuma livraria para fazermos a venda do livro. Isso será feito a partir da manhã ou depois. Mas quem quiser adquirir o livro pode fazê-lo na delegação da Comunidade Islâmica de Moçambique. É ali assim ao pé do Charlot, Rua Dona Leonor, no primeiro andar. Nós temos ali ao pé da Mesquita Gilani, ao lado da Mesquita Gilani, ali um edifício. No primeiro andar nós temos lá a delegação a funcionar e poderão adquirir ali os livros. Mas em breve iremos fazer um anúncio de qual a livraria que vai fazer a venda deste livro. Jazakumullah. Jazakallah. Obrigado a todos pela presença mais uma vez e espero que façam a leitura do livro e sejam beneficiados por isso.